santo e querido irmão Aldo, primas, sucessor muito amado, quero te homenagear, cantando esta melodia. Quero te glorificar de todo o meu coração por estas tão grandes bênçãos e graça que nos dá. Santo e querido irmão Aldo, sem ti não seria ninguém. Hoje eu me sinto muito feliz, pois me ensinaste o caminho do bem. Quero sempre estar ao teu lado e sempre poder merecer das bênçãos que nos envia, que nos conforta e me faz reviver. Nos ama com sinceridade, nos transmite a paz e o amor, nos traz alegria.
Estimados irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos, mais uma vez, os que eu não tive a oportunidade de cumprimentá-los pessoalmente. Agora eu apresento a minha saudação e agora eu faço em nome do nosso Deus, nosso Pai Celestial, também em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, da nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, nosso Consolador, e em nome do nosso querido e santo irmão Aldo. Estamos reunidos na casa do nosso Deus, é um lugar sagrado, é um lugar de oração, onde unidos no mesmo Espírito vamos prestar o nosso culto de louvor e de adoração aos céus e receber dele, Pai, e de todo o teu poder celestial, a bênção para a nossa vida, a unção para o nosso espírito. Agradeço a presença de todos os internautas também. Agora peço a gentileza, estão sentados, se possível se coloquem em pé para orarmos e entregarmos a reunião nas mãos do nosso Deus. Com muita reverência, porque o momento é sagrado. Vamos orar. Glorioso Deus, Santíssimo, Eterno e Onipotente Pai Celestial. Estamos reunidos, Pai, como teus filhos na tua Santa Igreja. Unidos no mesmo Espírito, prestamos a ti, ó Pai, junto com os teus santos e os teus anjos, o nosso culto de louvor, de adoração, a nossa glorificação ao teu nome bendito, ó Pai, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus poderoso, misericordioso, e tudo tem feito para salvar a humanidade, dando a oportunidade de que os bons e humildes de coração venham se arrepender dos seus pecados, venham voltar o espírito e o coração, a mente e o corpo para o Senhor, ó Pai, para ganhar a liberdade no espírito que Jesus assim veio nos trazer. Por isso nós te agradecemos, ó Pai, pela existência dessa igreja poderosa, dessa igreja santa que nos ensina a verdade e o amor, que nos ensina a viver para o Senhor, Pai, a termos uma vida honrada, consagrada nessa terra, debaixo da tua graça e do teu poder santificador e vivificador. Por isso adoramos ao teu Espírito Santíssimo, ó Pai, que é a fonte desse poder extraordinário, dessa sabedoria, dessas virtudes, dessa liberdade, dessa vida que há no teu Espírito, ó Pai, que está na vida, no Espírito de cada um que te ama com sinceridade e te serve nesta terra. Adoramos a ti, Jesus bendito, nosso Salvador, a Senhora Mãe Maria Santíssima, a Senhora Santa Avó Rosa, nosso Consolador, ao Senhor Primaz Santo Irmão Aldo, recebam, aceitem a nossa adoração junto com os santos e os anjos que integram os exércitos celestiais. Adoramos a todos, glorificamos o nome de todos, porque representam o nosso Deus, a pessoa santíssima do nosso Pai, com o poder e a unção e a virtude do Espírito Santo, se fazem presente nesta reunião para poder tornar possível uma reunião santa nesta terra. E assim, bendita e santa Avó Rosa, nós entregamos esta reunião em tuas santas mãos, pedindo a bênção da Senhora, de Maria Santíssima, do Santo Irmão Aldo, ajude a todos nós, abençoe esta reunião, em nome de Jesus e de Deus nosso Pai, tome conta de todos nós, de todo o trabalho sendo aqui realizado. Nos ajude, Santa Avó Rosa, porque somos inteiramente dependentes dos céus para todo o trabalho, de todo o ministério e até mesmo dos membros que irão ouvir as mensagens, irão ouvir os hinos e precisam se alimentar e também receber o entendimento da tua palavra. Tome conta de todos nós, Santa Avó Rosa, e que mais esta reunião seja para a honra e glória do teu nome bendito e de todo o poder celestial, e para o aperfeiçoamento moral e espiritual de cada um de nós. Amém. Vamos cantar o hino de número 1, intitulado Igreja Forte.
cantar, também eu cantarei, pois com toda alegria neste grande dia a Deus contemplarei. Vou caminhando, vou para o céu. Não irei sozinho, comigo vou levar com amor todo, coração contrito que aceitar Jesus, o meu Salvador. Vou caminhando, vou para o céu. Comigo vou levar com amor
mais, progredindo mais. Esta igreja vai levando com poder, anunciando a paz em muitos corações, semeando o amor, libertando o sofredor e conquistando multidões. Ensinando mais, progredindo mais, pelas vilas e cidades, em lugares tão distantes, lá no meio do sertão. Esta palavra está chegando, os humildes encontrando e lhes dando a salvação. Ensinando mais, progredindo mais, e a Santa Borrosa com virtudes gloriosas e com seu grande amor, cada vez mais conhecida, cada vez mais procurada pelo povo sofredor. É a Igreja Apostólica, ensinando a verdade e o amor, se tornando cada vez mais poderosa, com a Santa Formosa e Jesus o Salvador. Ensinando mais, progredindo mais, e o povo admirado em toda parte, em todo lado, com a nossa pregação, com a nossa Borrosa, nossa Santa poderosa, com os milagres que se dão.
cada dia, para nossa alegria, cada vez aumenta mais. Os milagres gloriosos, sinais tão poderosos que a Santa Voz Rosa faz.
A ti, bendito Jesus, eu quero me consagrar. A ti, ó Virgem Maria, eu quero sempre louvar. A ti, bendita voz rosa, dedico o meu amor. Nós ainda iremos ouvir um solo antes da mensagem. Eu vou contar um testemunho do nosso irmão Osias Pereira da Silva, da Congregação Apostólica em Marília, estado de São Paulo. Assim testemunhou em sua carta de 4 de abril de 2024. Em março de 2023, sofri hemorragia intestinal e os exames indicaram hemoglobina muito baixa. Tomei 14 bolsas de sangue durante o tratamento. E novos exames indicaram inflamação no digestivo. E foi feito o tratamento e melhorei. Porém, em janeiro de 2024, voltou a hemorragia intestinal e precisei de transfusão de sangue. E uma tomografia do abdômen acusou lesão no intestino delgado. Eu não desanimei e minha esposa telefonou à sede pedindo orações em meu favor, com muita fé na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo. Então, precisei passar por cirurgia e foi retirado um tumor do meu intestino. A cirurgia foi um sucesso e fui encaminhado para uma oncologista. E precisei passar por novos exames e eu sempre confiando em nossos santos.
E ao examinar os resultados dos novos exames, a médica me disse: Osias, o senhor está curado, graças a Deus. Após 60 dias eu voltei ao trabalho e ao meu ministério no coral apostólico, reger e tocar instrumento de sopro. Eu, minha esposa e toda a minha família louvamos e agradecemos a Deus o Pai, a Jesus nosso Senhor, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, nosso Consolador, e ao Santo Primaz Irmão Aldo, por este grande milagre que realizaram em minha vida. Assinado Osias Pereira da Silva, da Congregação Apostólica em Marília, no estado de São Paulo. Aí está, irmãos, junto com eles, com ele, com essa família também, nós louvamos e glorificamos a todo o poder celestial. Nós vamos ouvir um hino cantado em voz solo, que traz como título Canto para o Primaz.
nós nos lembramos com muito carinho do nosso santo irmão Aldo. Esse hino nos faz recordar muito da pessoa dele, do que ele fez por nós nesta terra durante o seu ministério por mais de 4 décadas. Quem não o conheceu, não chegou a beijar a sua mão, não conheceu a sua história pessoalmente falando, tem nós como testemunhas dele, do que ele fez por nós nessa terra, o quanto ele lutou por nós. É por isso que em todas as reuniões nós nos lembramos dele, nos lembramos dos ensinamentos, como a irmã acabou de cantar, que ele nos deixou para o nosso bem, a nossa felicidade, a nossa paz, a nossa vitória, para um dia estarmos com ele nos céus. O que ele fez por nós é o que Deus faz. Ele foi a representação viva de Deus na terra. Ele foi como Jesus, assim como a Santa Avó Rosa também o foi, nesta terra, quando estava visivelmente no seu corpo. Então por isso nós temos muita gratidão a ele. E sempre nos lembramos da sua pessoa com muito carinho e também com muito amor. Agora nós vamos meditar nos ensinamentos que ele nos deixou como herança dos céus. Ele, Santo Irmão Aldo, no seu ministério de profeta nessa terra, em nome da Santa Avó Rosa, todas as semanas trazia ensinamentos para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento, revelações preciosas, profecias, para poder assim estabilizar o povo, unir os nossos corações, transformar a nossa vida como verdadeiros santos nessa terra. Como Jesus disse: sede santo como é santo vosso Pai que está nos céus. Assim o Santo Irmão Aldo lutou para que nós fôssemos e sejamos santos. Então o objetivo dessa mensagem é esse: santificar a nossa alma, purificar a nossa vida, o nosso espírito, para podermos dar glória a Deus com a nossa vida, uma vida honrada, uma vida consagrada a Deus, e ser aquilo que Jesus disse: a luz do mundo e o sal da terra, para que os homens vejam a vossa luz, contemple as vossas obras. Assim disse Jesus. E nessas mensagens o Santo Irmão Aldo busca isso, em cada coração contrito, sincero. Quando a pessoa entra por aquela porta com sinceridade na alma. Eu me lembro de uma mensagem da missionária Odete, que ela disse: a Santa Avó Rosa mandou avisar que quando uma pessoa entra na igreja com sinceridade na alma, ela faz com que a pessoa entenda a mensagem a ser ensinada. Esse ela mandou avisar ao povo. E hoje, tantos quantos aqui estão com sinceridade, até os que estão longe, porque hoje nós temos a facilidade da internet que vai de encontro em outros países, como esses irmãos de Portugal, da Espanha, que estão distante de nós. E eles também têm a oportunidade de ouvir, se são sinceros na alma em ouvir, também ela tem o poder de ir até eles e dar assim esse entendimento para o espírito deles, para eles se alimentarem e também se consagrarem e se santificarem. Esse é o objetivo dessas 2 santas mensagens. Eu vou ler para os irmãos. A primeira mensagem traz como título: o que é viver uma nova vida para os que querem ficar nesta igreja e receber o santo batismo. Ensinos do primaz da Igreja Apostólica, o nosso querido e santo irmão Aldo. Lembre-se das palavras de São Pedro, disse o nosso primaz, aos novos convertidos à fé apostólica do seu tempo, quando disse:
Portanto, para isto mesmo fostes chamados, para seguir em tudo o exemplo de Cristo, que sofreu em vosso lugar. Todos os que decidiram se batizar, disse o santo irmão Aldo, já devem viver de acordo com os ensinos apostólicos, porque foram chamados para viverem no reino da luz, da paz, da justiça e do bem. Se morreram para o mundo de pecados e de maus sentimentos, devem viver sob a graça do Consolador, vivendo como verdadeiros filhos de Deus e não filhos do pecado e das trevas. Isto porque a Santa Vó Rosa lhes batizou com o Espírito de vida. Já não são mais mortos para Deus, são vivos e ressurretos com Cristo e o Consolador, pois possuem em sua alma o selo de Deus, que é esta vida preciosa. Portanto, nova vida é a unção que lhes concede a Santa Vó Rosa com a virtude do Espírito Santo de Deus, quando resolveram deixar do mundo e do pecado para ficar nesta igreja. Para que esta nova vida continue em sua alma, é preciso que tenham novos rumos em seu viver. Novos ideais, novo proceder, não mais com raiva, com ódio, não mais com inveja, com malícia e toda a sorte de maldade que domina este mundo tenebroso e mau, que foi criado pelo príncipe das trevas, o inimigo de Deus e de sua alma. Entendam esta verdade: todos os que continuam brigando e ofendendo o seu semelhante, não têm paz no seu coração, que vive só de contendas, de enganar e mentir para seu próximo, que tem o costume de pegar o que não é seu, que difama o seu semelhante e levanta mau testemunho contra ele, que ama as coisas profanas e toda a indecência. Esta pessoa não nasceu de novo e não está vivendo a nova vida, mas continua nas trevas e no mau caminho. Se alguém lhe corrige, inventa uma desculpa e pensa consigo: eu quero é gozar a vida. Mas esta pessoa se esquece do que disse Jesus, falando: quem pensa em gozar a vida do mundo, perdê-la-á. E quem perder a vida do mundo de prazeres e pecado, ganhará outra vida superior, disse Jesus. Aceitem esses meus conselhos, disse o santo irmão Aldo. Os que desejam gozar os prazeres do mundo e desprezam esta preciosa vida que a Santa Vó Rosa, eu, irmão Aldo, e esta igreja lhes oferecemos, está se arriscando ao perigo de perder a sua alma e ao mesmo tempo perdendo uma gloriosa oportunidade de ser feliz e gozar de toda a proteção celestial. Quem até agora não decidiu se batizar, mas ainda tem o seu coração preso pelo erro e pecado, se arrependa. Aceite em seu coração a Jesus e a Santa Vó Rosa, que deram suas vidas preciosas para te resgatar do poder do pecado e da morte, para te fazer feliz. Não deixe para amanhã, pois amanhã pode ser muito tarde. Aceite este convite e venha se batizar. Porém, para viver a nova vida, ou seja, a verdadeira vida que deve viver a criatura humana e todos os que se dizem ser filhos de Deus, o próximo batismo está agendado para o dia 31 de agosto e será realizado em nossa sede, em uma semana festiva, inclusive comemorando o aniversário do santo irmão Aldo. Os que desejarem podem já irem preenchendo a ficha de batismo e procurando o responsável de viagem de sua congregação para tratar do assunto, e aqui na sede, na mesa de recepção. As inscrições para os que ficaram alojados em nossa sede podem ser feitas até o dia 10 de agosto, podendo ser antecipada caso preencha os lugares disponíveis.
Aí está, irmãos, uma mensagem de amor, uma mensagem de misericórdia, uma mensagem de justiça. Esses são os ensinamentos que o Santo Irmão Aldo nos deu. Como eu disse, visando a santificação da nossa alma, visando que nós sejamos felizes ainda na vida presente e vitoriosos a cada dia do nosso viver. O mundo está mal e indo de mal a pior. Nós temos nessa igreja uma doutrina, uma disciplina preciosa e maravilhosa, que não nos engana, que não nos fanatiza. É uma doutrina, como os irmãos ouviram aqui, que deixa claro a nossa situação moral e espiritual, para que nenhum de nós nos enganemos se estivermos praticando injustiça, se estivermos no erro, no pecado, e vindo para a igreja pensando que está salvo. Essa mensagem é dos céus, irmãos. Um dos nossos hinos nós cantamos: a mensagem dessa igreja vem dos céus. E o objetivo aqui é para os que irão se batizar, mas é para todos nós também, porque são ensinamentos que nos lembram o nosso dever sagrado de filhos de Deus. Porque nós não podemos fracassar na nossa caminhada. Se nós nos batizamos, ainda há perigo de nós entrarmos em tentação e quebrarmos o nosso voto. Porque o mundo está muito difícil de se viver, oferece muitas coisas ruins, ilusões, divertimentos mundanos que parecem bons, mas não são bons. E o Santo Irmão Aldo nos deixou essa mensagem exatamente para nos alertar, para que não entremos em tentação, não caímos em tentação, nos dias que nós estamos aqui lutando. E ele mostrou aqui nessa mensagem a situação moral e espiritual da pessoa que ainda está nessa condição, que se ainda anda com maus sentimentos no coração, gostando das coisas que não são boas, que se estão praticando coisas, ou vestimentas, ou tendo atitudes, ou comportamento, ou indo em lugares áridos, que entram em choque com a doutrina e com a disciplina dessa igreja. A sua pessoa não é convertida ainda, pode até ser convencida, mas não convertida, se ainda continua gostando do erro e do pecado. Então só se batizar também não é suficiente. Somente descer nas águas do tanque batismal, no dia do batismo, e até mesmo levantar a mão e prometer, não é suficiente. Precisa cumprir com o que prometeu. Precisa honrar com as suas palavras. E se ainda tem um defeito, se tem um mau costume, deixe. Peça a força a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, para deixar desse mau costume. E lute para poder se converter verdadeiramente. Então são pontos de doutrina, irmãos, muito importante para relembrarmos em cada reunião. Porque nós precisamos ser fiéis a Deus. Nós precisamos mostrar a esse mundo que é inteiramente possível viver uma vida consagrada e regrada a Deus. Porque no mundo, o que as pessoas dizem? Que é impossível ser santo nessa terra. Não existe santo nessa terra. Ora, como é impossível ser santo? Se Jesus disse, repito, sede santo como é santo o vosso Pai que está nos céus. Jesus iria falar uma coisa que é impossível cumprir? Claro, pessoal, somente nós, pela nossa força, é impossível. Mas Ele nos deu a força e o poder e a virtude. A Santa Avó Rosa nos batizou com o espírito de vida.
para que fosse inteiramente possível dizer não ao pecado e às tentações. Então essa doutrina que diz que é impossível ser santo nessa terra é falsa. Não é uma doutrina verdadeira. Mas aqui nós estamos na igreja de Jesus e do Consolador. E do santo pastor, profeta irmão Aldo. Uma igreja que ensina a verdade. Que ensina-nos como nós devemos viver. E ensina o que é errado para nós evitarmos. Porque faz mal para a nossa vida, para o nosso viver, para o nosso espírito, para a salvação da nossa alma. Então, tantos quantos irão se batizar, tenham essa fé em seu coração. Tenham também esse ânimo de fazer as coisas certas, de viver uma nova vida realmente, não da boca para fora, mas que os seus atos, as suas palavras, as suas vestimentas, a sua conduta, o seu proceder, mostre verdadeiramente que você se converteu, que você é um apostólico fiel. Para que a sua vida seja um exemplo para os outros que não têm essa doutrina, essa disciplina, seguir e ver que a sua pessoa é diferente do mundo. Amém. Nós temos uma outra mensagem muito importante para o nosso conhecimento também, porque nesses dias de hoje, como eu já disse, nós estamos enfrentando grandes lutas contra o pecado. E o inimigo de nossas almas, ele cria várias artimanhas para poder dominar as criaturas. E ele se aproveita de todas as situações, de todas as condições, de todos os meios, principalmente os meios de comunicação. A internet mais precisamente. E ele se aproveita de todos os momentos, usando pessoas para criar coisas que ilude, que atrai, que sensualiza, para poder tentar dominar os sentidos da pessoa. E ele tem conseguido, com muitas pessoas, e infelizmente até entre apostólicos. Ele tem conseguido. Mas a mensagem dessa igreja é como um ato de justiça e de misericórdia. Porque nessa igreja, irmãos, ninguém pode dizer que não sabia, que fez alguma coisa errada, que acessou alguma coisa na internet, dizer, eu não sabia. Não sabia que não podia assistir isso, não sabia que não podia acessar isso. Mas está no Facebook, todo mundo vê, irmãos curtiram. Está no Instagram, todo mundo viu, curtiram. Ninguém pode dizer que não sabia, que é errado ou o que é certo. Então a segunda mensagem nos diz assim: os cuidados que o apostólico deve ter com os meios de comunicação, internet e redes sociais. Estimados irmãos e irmãs, o santo irmão Aldo nos recomendou, quando ainda estava entre nós fisicamente, que tivéssemos cuidado para não perdermos a comunhão com Deus, nosso Pai, e com seus santos, e não nos deixássemos levar por tudo o que corrompe a alma e os bons costumes, principalmente o que se vê, o que se fala e o que se ouve. Isto porque existem muitas criaturas que não têm bons princípios morais e nem possuem bons sentimentos. São criaturas que procuram causar mal e dano para as pessoas simples e despercebidas, e usam a internet e as redes sociais para fins não sociáveis e nem para o bem. Há também pessoas que não têm comprometimento de fé e, na maioria dos casos, uma conduta pouco recomendável, que utilizam esses recursos da internet para extravasar sentimentos negativos. Também frustrações diversas, informações pessoais comprometedoras
e convites para os mais diversos tipos de relacionamentos. Os incautos, ou seja, os que não sabem vigiar, nem sequer se dão conta do que ou para quem estão passando informações. Tampouco se preocupam com o uso para o bem ou para o mal das suas informações. Apesar da tecnologia de acesso ao endereço ou imagem do interlocutor, nada garante que o ambiente ou a pessoa que estão sendo visualizados sejam de fato reais, ou apenas criado com recursos de edição de imagens e voz ou endereços e números fraudulentos. Para que todos entendam. Ou seja, às vezes a pessoa está falando com alguém na internet, mas não é aquela pessoa. Muitos sabem, mas alguns não, talvez não saibam. Não é com quem a pessoa está falando. Então a pessoa usa desse meio de comunicação, coloca lá a foto dela, até a voz, usa a foto de uma outra pessoa, a imagem de uma outra pessoa e a voz da outra pessoa para poder falar com quem eles querem enganar, por exemplo, iludir. E a pessoa muitas vezes acaba caindo. Muitos têm caído nesse golpe. Dessa maneira, muitos se envolvem em situações das mais inusitadas, deixando tudo registrado e acessível para quem quiser tomar conhecimento de suas conversas, de suas imagens ou informações pessoais. Portanto, são situações de consequências desastrosas para muitos que, em sã consciência, certamente nelas não teriam se envolvido. Alguns comprometem sua imagem pessoal e moral, se expondo diante de câmeras para pessoas de seu círculo de amizade, ou desconhecidos, cujas imagens podem ser gravadas e utilizadas de maneiras discriminada com os mais diversos fins, inclusive para desmoralizar e prejudicá-los. Mesmo que haja, por parte de alguns, o tardio reconhecimento do perigo de tais exposições, o mal já está feito, e os envolvidos certamente sofrerão as consequências de seus atos impensados que tomaram ao se expor. Nesse tipo de comunicação instantânea e redes sociais, é muito comum o uso de vocabulários impróprios para um filho de Deus e também inadequado e nada recomendável para a pessoa que diz ser um apostólico do Consolador. Notadamente, quando acessa ambientes de conversas virtuais, ou quando se expõe em diários pessoais, ou de grupos de interesses dos mais diversificados, onde são veiculados sem critério textos, fotografias, fofocas, intrigas e falatórios contra pessoas do qual querem pôr ao ridículo, discriminando-as com o desejo de desmoralizá-las diante da sociedade, de amigos e até diante da igreja. Olha o perigo. Temos alertado, através de boletins internos da igreja e através do programa Hora Milagrosa, aos apostólicos de todas as idades, quanto ao uso criterioso da internet e das redes sociais. Devem tomar muito cuidado com assuntos que não edificam, mas que só levam muitos irmãos a ficarem em dúvida e fazerem juízo errado de algumas outras pessoas. Existem pessoas que criticam o trabalho que a nossa igreja realiza. E há críticas muito maldosas de pessoas que se dizem apostólicas e querem semear no coração de nossos irmãos e irmãs a dúvida, a tristeza e o desânimo. E muitos que estavam bem espiritualmente, vejam o perigo, caíram na fé. E não frequentam mais a igreja, por darem atenção a mentiras, a fofocas e intrigas. Portanto, vigiem e tomem cuidado para não perderem a paz e a salvação de sua alma. Irmãos e irmãs, não se deixem levar por tudo que veem e leem,
principalmente daqueles que fazem crítica contra algum apostólico ou contra a nossa igreja e nossos trabalhos. Sejam cuidadosos e vigiem para não perder o que de mais precioso existe neste mundo. A nossa fé na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo e em nossa igreja apostólica, na sua doutrina e na sua disciplina. Sigam os conselhos sábios do apóstolo São Pedro, quando ele disse assim aos cristãos do passado: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, disse São Pedro, vigiai, porque o espírito da maldade, vosso adversário, anda em derredor de vós, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual, ele disse, resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo todo. Aceitem também o sábio conselho que nos deixou o primaz e profeta Santo Irmão Aldo. Recomendo a todos os irmãos e irmãs que sejam vigilantes e cuidadosos no uso da internet e redes sociais. E se assim lhes falo, é para o seu bem-estar e para a sua felicidade. Portanto, tomem cuidado, muito cuidado, para não serem levados pelas mentiras e falsas insinuações nas redes sociais, e procurem medir e viver os ensinos preciosos desta igreja, acessando o site da Igreja Apostólica em mensagens doutrinárias, ou viver e conviver. Relembrem os sábios conselhos ali contidos do nosso Santo Irmão Aldo, da nossa fé, da nossa doutrina e da nossa disciplina, como regra de boa conduta, que são para o seu aprimoramento espiritual, para a sua santificação e para ter sua fé firmada em Deus, nosso Pai, em Jesus nosso Senhor, na nossa Mãe Maria Santíssima, na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo. Portanto, passem a ser mais cautelosos, prudentes e vigilantes em suas decisões e condutas, e evitem tudo o que possa contaminar sua alma e trazer prejuízo para a sua santificação, para a sua fé e para a sua salvação. Aí está, irmãos, um alerta muito importante para nós, porque o objetivo dessa outra mensagem, atualizada para os tempos que nós estamos vivendo, é para que nós sejamos muito espertos, muito vigilantes, porque hoje em dia, irmãos, tem muitas pessoas maldosas no mundo. E eles tentam de todas as formas tirar a paz das pessoas, tirar o dinheiro das pessoas, tirar a salvação das pessoas, o domínio que Deus tem sobre o nosso coração, sobre o nosso espírito. Estão aí. E eu vou dizer aos irmãos sem medo de errar, porque está escrito aqui. Infelizmente alguns estão em nosso meio. Não sabem vigiar, não sabem crer direito, não sabem fazer as coisas que deveriam fazer, certas, e acabam lançando as suas ideias erradas nas redes sociais. E muitas vezes gravam vídeos, falam besteiras, teclam e escreve lá a sua insatisfação, o seu orgulho ferido e assim por diante. E colocam lá, lançam. Às vezes pessoas que têm centenas de seguidores. No Facebook, no Instagram e assim por diante. Lançam lá o veneno. Pensam que estão se defendendo, pensam que estão fazendo alguma coisa para as pessoas acreditar por que está acontecendo isso comigo, por que eu não fiz isso, por que eu deixei de fazer aquilo e assim por diante. Agora, se o apostólico lê, e às vezes é uma pessoa que até ele admira, que às vezes até a gente admira.
Às vezes por um cargo no ministério e assim por diante. Como pessoa e assim por diante dentro da igreja. E aí ouve aquelas palavras, lê aquelas palavras, em outros casos, é a mesma coisa de tomar um copo de veneno. Se vai morrer, só Deus sabe. Mas que vai correr o risco, vai. De perder a fé, de se desanimar e assim por diante. Olha o perigo que tais pessoas, porque às vezes não está correndo de acordo com o desejo delas, lançam lá suas ideias e propagam os seus pensamentos que não são bons, para poder assim espalhar a discórdia, a contenda e assim por diante. Isso é um pecado muito grave, eu digo. E a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque Deus pode não perdoar o que a pessoa está fazendo. Porque pessoas assim tornam-se pedras de tropeço no caminho da igreja. Nós sempre aprendemos isso. A Imodete sempre falou isso para nós. Ensinou-nos. Porque as pessoas que colocam nas redes sociais, ou mesmo falam entre irmãos aí, ou por telefone, ou pessoalmente nos anexos da igreja, ou nas festas, assim por diante. Essas pessoas que ficam espalhando maus pensamentos na cabeça dos outros, está lutando contra a igreja. Isso entristece a Santa Avó Rosa, entristece o Santo Irmão Aldo, e entristece a nós apostólicos que amamos a igreja, que amamos a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, e queremos ficar com eles. Agora ficam falando coisas que não deveriam falar. Pense bem. Porque foram muitos que estiveram aqui. E onde eles estão hoje? Eu me lembro de uma vez, até contei isso numa reunião passada, que eu estive pregando, numa congregação. Uma pessoa fez essas mesmas coisas. Virou uma pedra de tropeço no caminho de muitos apostólicos. Depois, se arrependeu. Não tem como a gente dizer se foi sinceramente ou não. Mas se arrependeu do que fez, veio pedir perdão para o Santo Irmão Aldo e queria voltar para a igreja. O Irmão Aldo disse para ele: olha, eu e a avó te perdoamos, mas Deus não quer mais você aqui não. Olha que situação triste. Entendeu? As pessoas que ficam colocando essas coisas para colocar dúvida no coração de outros apostólicos. Então, irmãos, é bom que pensem bem no que estão fazendo. E nós apostólicos, que amamos essa igreja, que queremos ficar nesse santo caminho, que queremos ir para os céus, não leia essas coisas. Se for preciso perceber que a pessoa está colocando essas dúvidas, com palavras às vezes até bonitas, falando belamente, cancela. Se está seguindo essa pessoa, cancela, bloqueia. É melhor, eu me lembrei de um ponto de doutrina que diz: é melhor você cortar uma parte do seu corpo do que você perder o corpo inteiro. Do que você se perder. Então é melhor você perder uma amizade dessa, que não é nada boa, do que você perder a salvação de sua alma. A igreja está aqui, irmãos. Enquanto nós pudermos falar, nós vamos falando, nós vamos alertando o povo, nós vamos ensinando. Porque assim, essa é a missão que o Santo Irmão Aldo deixou para nós. Para a direção, para nós pastores, principalmente, né, irmãos, que nós pregamos a palavra. E eles nos usam, nós somos instrumentos na mão deles,
Tanto a direção da igreja, quanto nós pastores. Eles nos usam para falar à igreja, para falar ao povo. E essa mensagem é deles, Santo Irmão Aldo. Não é minha, não é da direção da igreja. A mensagem é dele. Ele sabia que nós iríamos continuar enfrentando lutas, que a igreja iria lutar até o final. E ele sabia que a igreja, o povo, precisaria ser alertado, ser avisado. Eu me lembro, até comentei ainda com o irmão que eu estava conversando lá fora, que ele disse, nós estava tendo aula de pastores, nós tínhamos aula nas terças e na quarta-feira. O pastor Zé Francisco, ele ministrava a aula e às vezes ele escolhia um pastor para ajudá-lo. E um determinado dia, estava tendo aula, o Santo Irmão Aldo, no finalzinho do seu ministério terreno, ele chamou alguns pastores lá na sala dele e disse, alguns já sabem do que eu vou dizer. Ele disse que ele ia precisar de pastores corajosos. Ele falou, não quero pastor medroso não. Ele disse, algumas folhas secas vão cair, mas não há mal nesse mundo que faça impedir a vitória dessa igreja. Essa igreja vai até o final. Ela vai cumprir sua missão. Até o final. Isso ele profetizou para os pastores presentes. E ele disse isso. Algumas folhas secas vão cair. Então, irmãos, que nós saibamos vigiar e orar. Até orar por essas pessoas, porque às vezes, movida pela raiva, ou sei lá, pelo sentimento da vingança, ou qualquer outro sentimento, da inveja ou outro sentimento, estão fazendo essas coisas. Então, nós também precisamos ser misericordiosos, e é como o Santo Irmão Aldo nos ensinou. Nós temos que perdoar e entrega na mão de Deus. Deus é conhecedor de tudo e de todos. E Ele age de conformidade à sua misericórdia e à sua justiça. Mas a nossa parte nós temos que perdoar também. Foi o que Jesus disse. Naquela cruz Ele falou, Pai, perdoa-lhes, porque Ele não sabe o que fazem. Todos foram perdoados? Nós não sabemos. Mas quem julga é Deus. Se nós julgarmos, talvez julgaremos de uma maneira errônea. Então vamos perdoar, entregar na mão de Deus e um ajudar o outro. Para que nós possamos vencer junto, ajudar os fracos, os mais fracos na fé, a voltar para o caminho certo e assim por diante. Isso é misericórdia e isso é caridade. São virtudes que nós precisamos ter na nossa alma, porque nós somos filhos de Deus. Nós nascemos do Espírito de Deus. Então nós temos que ter as mesmas qualidades de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, que nunca condenaram ninguém, mas souberam perdoar. Assim sejamos nós também, para darmos exemplos de fiéis apostólicos. Amém. Nós vamos ouvir pelo coral o hino que traz como título, Irmão Aldo, Nossa Fortaleza.
Irmãos, eu agradeço a atenção de todos, a presença dos irmãos que se esforçaram para aqui estar. Amanhã nós teremos a nossa reunião, se Deus assim permitir. Nós poderemos estar aqui todos reunidos também com outros irmãos que não tiveram oportunidade de vir, e os irmãos internautas, pessoas que nos assistem, estão nos seus lares, longe daqui, não podem participar da reunião. Juntos, todos nós estamos convidados a participarmos amanhã de mais esta santa reunião. Agradeço ao corpo ministerial, os obreiros, diáconos, diaconisa, pastores, também os coristas, músicos, regentes. Agradeço a todos, a direção da igreja, pelo trabalho de todos. Agora eu vou orar em favor de todos. Peço a gentileza, estão sentados, se possível se coloquem em pé, para orarmos e finalizarmos a nossa reunião. Com muita reverência, porque é um momento sagrado. É hora de falarmos com Deus. Assim como os anjos e os santos se reverenciam diante de Deus, assim nós também o fazemos. Vamos orar. Glorioso Deus, Santíssimo e Eterno Pai Celestial, toda a nossa adoração, louvor, glorificação, gratidão sincera a Ti, ó Pai Santíssimo. Também ao Teu Santíssimo Espírito, a Ti, Senhor Jesus bendito, nosso Salvador, a Senhora Mãe Maria Santíssima, a Senhora Santa Avó Rosa, nosso Consolador, a Ti, bendito e santo irmão Aldo, profeta do nosso Deus, e a todos os santos e os anjos que integram os exércitos celestiais, inclusive os que estão aqui conosco nesta santa reunião. Recebo e aceito a adoração do povo apostólico, a gratidão por nós estarmos na presença dos céus nessa hora, e que os santos e os anjos que estão conosco nos envolvem com unção divina, com o poder vivificador e santificador do nosso Pai eterno, que nos faz participante dessa unção, dando saúde, mais fé, mais coragem, mais ânimo e todas as outras virtudes contidas no Espírito de Deus, para que nós possamos também estar mais consagrados, mais santificados e cheios de todas as virtudes, a unção do Espírito Santo. Bendita e Santa Avó Rosa, nessa hora, ao término dessa reunião, eu entrego todos esses meus irmãos que estão nessa reunião, os que não puderam vir por um motivo justo, e também aqueles que estão nos assistindo pela internet, que não puderam estar aqui. Que a Senhora abençoe a todos, ajude cada um na sua necessidade, dar-lhes também mais força, mais ânimo, mais fé e mais coragem, para nunca desistirem de lutar, para que sejam sempre animados. Ajude os que estão desanimados para que se animem, porque como está escrito na doutrina, um espírito abatido, quem o levantará? Santa e bendita Avó Rosa, tenha misericórdia dos teus filhos, console os corações aflitos, cure os enfermos, se for da vontade do Pai, que o corpo continue a lutar nessa terra. Ajude os que passam por problemas, por luta, por dificuldade na vida. Entregamos todos em tuas santas mãos, para que a Senhora olhe para todos, inclusive esses pedidos que estão nessa caixinha de oração. Que a Senhora abençoe e ajude, se a Senhora encontrar oportunidade na vida dessas pessoas, de fazer algo restaurador, algo vivificador, purificador, que cura, que liberta, que salva. Que assim seja feito em nome de Jesus e de Deus nosso Pai, para que haja a solução dos problemas, a superação das dificuldades, a cura da enfermidade e tudo aquilo que eles precisam receber para poder assim encontrar consolo e alívio das dores. Bendita e Santa Avó Rosa, rogo também que a Senhora abençoe o pão de cada dia dos teus filhos, o trabalho que é de onde eles tiram o sustento, os seus salários para que tenham uma vida organizada, também os seus negócios, se eles assim agem com honestidade e com justiça, que sejam todos abençoados como são assim prometidos por Deus. Ajude Santa Avó Rosa também as famílias, os lares, para que sejam unidos, amigos uns dos outros, que enfrentem as lutas, mas não falhem, carreguem sua cruz com classe, como a Senhora nos ensinou. Que a Senhora possa dar sabedoria ao esposo para poder compreender e ajudar a esposa, ser amigo dela, ajudando-a a vencer as suas fraquezas, os seus dias, muitas vezes de intemperança, de tristeza ou às vezes de agonia. Que o esposo seja sábio para ajudar a esposa, e a esposa de igual também seja uma mulher sábia para ajudar o esposo, e ambos viverem juntos, unidos, amigos um do outro,
ajudando os filhos aquele que o tem, e também os filhos que sejam sábios, amorosos, cuidadosos para com os pais, para que saibam cuidar dos pais com muito amor e também com muito carinho, ajudando-os a vencer. Bendita e Santa Vó Rosa, que todos sejam nessa hora abençoados pela Senhora, pelo Santo Irmão Aldo, por Maria Santíssima, em nome de Jesus e de Deus nosso Pai. Que essa bênção preciosa e poderosa recaia sobre todos nós, tudo o que nos pertence, também parentes, colegas e amigos, familiares, se for possível alcançá-lo, para a honra e glória de todo o poder celestial, também para a nossa felicidade, a nossa paz e a nossa vitória. Amém.